lado do Evangelho. Veja que a Oséias é muito citado no Novo Testamento e nós começamos a ler aqui no versículo 14, se não me engano, do capítulo 13. Não foi isso? Você pode olhar aí? Veja se aqui não tem o Evangelho, irmãos. O Evangelho de Jesus. Em 1 Coríntios 15, Paulo falando sobre a ressurreição do Senhor, vai citar isso aqui. Também lá em 1 Coríntios 15, Paulo cita possivelmente Oséias capítulo 6, o Senhor dizendo assim: eu fiz a ferida, mas eu vou curar. Eu vou vivificar o meu povo, ao terceiro dia eles vão florescer, vão ressuscitar, vão ser renovados, vão ser vivificados. Eu vou restaurar a vida do meu povo. Porque no momento de crise, que Deus também pode nos levar a um deserto que é diferente. Esse é o próprio deserto que Oséias, capítulo 2, acho que é o versículo 15, nós já falamos aqui sobre isso. É aquele deserto que o povo passou durante ali a sua saída do Egito, da libertação do Egito. Em Oséias diz assim: eu vou levar o meu povo ao deserto e vou falar ao seu coração. Esse é o deserto do Senhor. É o tempo em que Deus leva a gente para falar, para se revelar. É quando os apertos da vida, a crise, seja ela em que instância for, porque ela pode ser tão existencial, tão pessoal, que as coisas ao redor estão tudo bem, mas o meu coração está perdido diante de Deus. Eu passei nisso. Eu estou melhor de vida, na vida econômica, minha vida familiar está ótima, eu estou prosperando. Era um pouco assim que o povo de Israel vivia nessa época aqui do Jeroboão II, que foi o início do livro de Oséias. A vida está muito bem, obrigado, mas a crise está instalada no coração. O deserto de Deus é aquele quando Ele fala, e Ele fala ao coração para nos trazer de volta a Ele. A buscarmos a Ele, a revelar o Evangelho. É no deserto, quando Deus vai revelar ao meu coração que Ele é o Deus de toda provisão. Porque nós passamos 40 anos caminhando, as nossas vestes, sandálias, não se desgastam, e Deus cada dia derrama o quê? O seu maná. Todos os dias. É no deserto ali quando Deus revela no aperto a sua presença gloriosa. Quando nós cantamos aqui, o Senhor nos guardando do mal. Quando inimigos se levantam, pessoas para nos destruir, para nos ignorar, para nos matar, mas o Senhor dizendo: eu é quem guardo do mal, é o meu servo. Esse é o deserto que Deus se manifesta e nós conhecemos mais a Deus, e nós somos mais fortalecidos no Senhor, e nós amadurecemos na fé, mesmo as coisas ao redor não estando bem, mesmo aparentemente o coração não está bem, mas eu estou crescendo, eu estou conhecendo, eu estou amadurecendo, o meu coração está se relacionando de novo com Deus. Esse é o deserto do Senhor. É diferente da terra seca, porque a terra seca é a sequidão da distância do afastamento de Deus, do engano, do pecado e da iniquidade. Mas veja que nas palavras aqui de Oséias eu vou remir o meu povo, eu vou resgatar. As palavras do Evangelho que são ditas por Paulo lá em 1 Coríntios 15, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Foi destruída a morte e o pecado. Quando Paulo está falando de que Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, ele está dizendo: foi destruído o poder da morte, não tem também o poder do pecado, está tudo destruído, acabou-se. É aquela palavra que Jesus falou lá na cruz: está consumado, de uma vez por todas. Isso que eu estou fazendo aqui hoje tem implicações eternas, desde lá da eternidade para sempre. Eu fiz toda a obra por você, está consumado. É a palavra do Evangelho, da graça de Deus, que alcança o meu coração, para andar com Ele,
não por causa dos meus méritos, não por causa das minhas boas obras, não por causa dos meus feitos religiosos, não por causa da minha moral, não por causa das minhas aptidões, não por causa de nada que seja humano, porque qualquer coisa que seja humana no Evangelho é decair da graça. É decair da graça de Deus, porque no Evangelho não tem espaço para o mérito, para a religião da lei e das obras. Não tem espaço. No Evangelho, Jesus está dizendo assim: eu resgatei você. Aqui em Oséias ele está dizendo: eu vou resgatar. Eu resgatei. No Evangelho, Jesus está dizendo: eu paguei o preço. Fui eu quem paguei. No Evangelho, Jesus nos resgata e Ele faz isso com um alto preço. É o preço do sacrifício do Filho, que voluntariamente se deu na eternidade, para naquela cruz me amar. Naquela cruz colocar todo o escrito de dívida que era contra nós. Naquela cruz triunfar sobre os principados e as potestades. Também na ressurreição se fazer vitorioso sobre a morte, para que não tenha mais vez na vida da gente. Sabe de uma coisa, irmãos? Quando nós conhecemos essa graça do Evangelho e deixamos ela de lado, Paulo diz aos Gálatas que nós decaímos da graça. O que isso quer dizer? É que nós estamos perdendo a bênção, perdendo o privilégio de andar com Deus, porque estamos preferindo outros caminhos. Achamos que vale a pena trilhar o meu caminho, trilhar o caminho dos meus prazeres, trilhar o caminho dos meus desejos, dos meus sonhos, das minhas coisas, da minha vida, do meu projeto de vida. Vale a pena trilhar o meu caminho a trilhar o caminho do Senhor. Vale a pena ouvir mais o meu coração, mais a Rede Globo, mais a um filósofo, a um político, ou seja lá quem for. Vale a pena mais ouvir a esses que estão falando e trazendo prognósticos a respeito da vida aqui no Brasil e no mundo, do que ouvir aquele que lá do céu está falando, aquele que lá do céu tem promessas para o seu povo, aquele que lá do céu nos guarda, aquele que lá do céu está fazendo a sua obra e ele vai voltar na consumação dos séculos para vivermos com ele eternamente. O problema é que a gente pensa que nós conhecemos o Evangelho, me converti, dizemos assim: sou crente agora. E eu virei crente para ir para o céu. Eu virei crente para, quando eu morrer, eu ir para o céu. Ter um passaporte para o céu. Mas o Evangelho, no Evangelho, a conversão, a regeneração, a justificação, nos convertemos ao Senhor para viver o céu aqui hoje. Para viver a glória de Deus aqui hoje. Para viver Jesus aqui hoje. O Espírito vem habitar em nós para vivermos a presença de Deus aqui hoje, porque o poder da morte e do inferno já não opera sobre a nossa vida. A palavra de Deus, através de Oséias ao seu povo, é para que haja um retorno ao Senhor, um retorno à aliança do Senhor, um retorno que envolva arrependimento e conversão. Esse é o caminho para o derramar da graça de Deus, não existe outro. 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, um texto muito conhecido. Se o meu povo, está lembrado não? Que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e o quê? Sarará o quê? A terra. O Senhor sarando a terra. Eu ouvirei dos céus. Se o meu povo,
É para o ímpio essa palavra, irmão? É o povo de Deus se humilhar e orar, buscar, mas não somente isso, também se converter dos seus maus caminhos. Às vezes a gente interpreta isso mal. Porque interpretamos a conversão do mau caminho mal, interpretamos mal também aqui o que Oséias está falando. Convertei-os ao Senhor. Nós pensamos que o mau caminho diz respeito somente a caminhos que são politicamente incorretos ou que são caminhos imorais. Certo ou não? Está comigo aí? Se converter do mau caminho. Mas eu não estou fazendo nada de errado. Minha família é da igreja. Estou lá na igreja. Trabalho na igreja. Eu não tenho nenhum mau caminho. Eu sou bom. Pela minha justiça, pelas coisas que eu faço, as pessoas deveriam me aplaudir. Deveriam ali olhar para mim de uma forma especial. Na verdade, nós acreditamos uma mentira que vem se desenvolvendo desde lá do século XX, com tantos movimentos filosóficos na sociedade, que diz para a gente o tempo todo assim: você é especial, você é o cara, e eu sou tão especial que eu me torno melindroso, eu passo a me amar tanto que qualquer coisa fere os meus relacionamentos, fere a minha alma, o meu ego fica ferido, inflamado, porque eu me acho tão especial e não tenho, os maus caminhos não fazem parte da minha vida. Mas, irmãos, teologia aqui, a palavra, o que o Senhor revela a respeito dos pecados, não é somente uma questão comportamental, mas é como ele influencia a maneira de pensarmos. É como ele influencia a maneira de vivermos com Deus. É como ele influencia a maneira como vamos escolher entre um emprego ou outro, entre uma formação ou outra, entre um relacionamento com uma pessoa que conhece ao Senhor, ou um relacionamento com o ímpio, ou com uma pessoa que não conhece, nunca conheceu o Evangelho. São essas coisas, como essas coisas vão se desenvolvendo na minha mente, no meu coração, e elas vão se revelando em caminhos, se processando em caminhos. E muitas vezes são caminhos de avareza, porque o dinheiro passa a ser o nosso Deus, mas que moralmente é correto. Muitas vezes é o caminho do vício pelo trabalho, e aí do trabalho como a idolatria, mas que aparentemente é correto, não tem nada demais. Aquele é um cara trabalhador, aquela é uma menina trabalhadora. Muitas vezes são caminhos que se revelam na inveja dos desejos do nosso coração, mas que quando nós falamos, não tem nada demais, a gente só está comentando, muitas vezes se revelam na ira, no ciúme, e a gente passa a colocar defeito em tanta gente, que na verdade o coração está tão tomado de uma iniquidade, mas ele é escondido pelo que a Bíblia chama de justiça própria. É a percepção de que diante de Deus, pelas minhas obras, o Senhor está me aplaudindo, como aquele fariseu que estava orando lá no templo, dizendo assim: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse publicano que está aqui. Ele é um cara que está chorando, ele é um cara que está assim... esse cara é tão bobinho, esse cara é tão besta, ele só faz o que o Senhor quer, assim, chorando, todo humilde, todo quebrantado. Esse cara aqui, graças a Deus que eu não sou feito aquele publicano pecador. Mas era a justiça própria que escondia o engano do pecado no coração. E aqui, quando o Senhor está chamando a gente de volta, não é para abandonar as coisas que são moralmente inaceitáveis, mas são as coisas que no nosso coração nos afastam do Senhor. E aqui é uma promessa, há uma restauração, é uma promessa aquilo que Deus vai fazer e vai operar. E essa é uma promessa que Deus fez e está fazendo no Evangelho de Jesus. Por isso que ele termina o livro de Oséias falando sobre os justos e os ímpios.
Aqui Osés não está falando assim, se por um acaso acontecer isso, aquilo, outro. Está falando, Deus está falando, eu vou fazer. E aqueles que são os justos, aqueles que conhecem o meu nome, aqueles que conhecerão o meu nome, eles vão ouvir, eles vão se tornar sábios, eles vão crescer e florescer, eles vão ouvir, eles vão trilhar o meu caminho, mas os ímpios perecerão na sua morte e no seu pecado. Mas os ímpios, muitas vezes estão dentro da igreja, das igrejas, como estava dentro dos arraiais de Israel. São os ímpios. Veja que no Salmo 1 ele faz uma descrição sobre isso. Salmo 1 ele diz que o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o quê? Seu fruto. Aí diz, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento, não é? Dispersa. Os ímpios não são assim. A palavra da restauração do Senhor tem tantas figuras assim profundas e interessantes. Veja a partir do versículo 4 comigo, por favor. Osés é um livro assim, irmãos, tanta figura, tantas metáforas. E tão difícil entender mesmo assim, tão difícil. Mas que o Senhor derrame graça para a gente entender isso aqui no coração mesmo. Versículo 4, a promessa do Senhor é que eu vou restaurar. Você pode ler, irmãos, comigo ou não? Curarei infidelidade. Eu de mim mesmo, um amor que é, segundo Calvino, ele diz que esse eu os amarei é um amor generoso, um amor cheio de compaixão e graça. Eu os amarei, é o meu povo. E aí o Senhor vai dizendo, e a minha ira, porque a minha ira se apartou deles. Essa é a palavra da misericórdia de Deus. É sempre assim, irmãos. O Senhor denuncia o nosso pecado, mas nos chama de volta ao arrependimento. Porque as suas misericórdias não têm fim. A sua graça e o seu amor não têm fim. Não tem fim, irmãos. É bom assim, assim, é. Mas não tem nada que eu tenha que fazer. Não, tem não. É um caminho de graça. O Senhor já fez, já pagou. Vinde comprar e comer, vinde desfrutar, é o que Isaías diz no capítulo 55. Vinde sem dinheiro, sem preço, venha. Mas também Isaías no capítulo 59 diz, é que os nossos pecados é que nos afastam do Senhor. Faz a gente perder a bênção, mas em todo tempo a palavra da misericórdia e graça estará lá presente, porque o Senhor cura a infidelidade. Ainda que nos apresentemos infiéis, o Senhor permanecerá fiel eternamente. E é por isso que é graça, não tem obras nem mérito. Porque em todo tempo o Senhor está com o coração cheio de misericórdia e graça, para se aproximar do contrito e quebrantado de coração. É só isso o caminho, para o contrito e o quebrantado. E aí acompanha comigo, por favor, a partir do verso 5, se você puder abrir novamente aí Oséias, capítulo 14. A gente está terminando aqui esse livro. Capítulo 14, a partir do versículo 5. Vejam as palavras que o Senhor usa aqui. Serei para Israel como o quê? O orvalho, e ele florescerá como o lírio. Veja que coisa linda, irmãos. O orvalho que o Senhor derrama ali, não choveu, mas quando acordamos, está lá o orvalho refrescando a terra, para que ela produza, para que ela floresça, para que a semente possa dar o seu fruto. Está lá o orvalho do Senhor. Aqui no Antigo Testamento, o orvalho era o sinônimo da bênção de Deus. Serei como o orvalho, a bênção do Senhor sobre nós, refrescando e trazendo a vida para a gente florescer como um lírio, uma flor tão linda que floresce
tempo em tempo, serei para Israel, para o meu povo. Será para nós, irmãos. Ele diz mais, diz o que? Lançará as suas raízes como o quê? Cedro do Líbano. A gente ouve muito, se você já leu o Antigo Testamento, vai ouvir muito essa palavrinha aí, essa madeira, os cedros do Líbano, essa árvore lá do Líbano. Mas ela tem algumas particularidades interessantíssimas, irmãos. O cedro do Líbano era uma madeira forte, ela foi utilizada na construção do templo. Os cedros do Líbano eram uma madeira muito utilizada e conhecida na época. Os povos iam até o Líbano para tomar essa madeira e construir, porque era uma madeira forte. Mas veja que coisa interessante. Essa árvore, ela em 3 anos, ela cresce 5 centímetros. Já imaginou isso ou não? Você planta e passa a regar. 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aquela árvore, cedros do Líbano, que pode chegar até a 40 metros, ela não está nem do tamanho desse objeto aqui. Esse troféu. Talvez aqui assim, 3 anos de crescimento, 3 anos de água, 3 anos de cuidado, e ela só cresceu 5 centímetros. Mas sabe o que aconteceu? Ela cresceu 1,5 metro para dentro. As raízes chegaram já a 1,5 metro, porque ela cresceu em profundidade. Ela cresceu em qualidade de vida. Aparentemente a gente não está vendo, mas ela cresceu e se fortaleceu tanto que 5 centímetros para fora, 1,5 metro para dentro, de raízes dessa árvore, que vai fazer com que seja um crescimento lento e seguro. Veja se não é a expressão da nossa vida cristã. Vai fazer com que as raízes se aprofundem cada vez mais no Senhor e possa amadurecer, de tal maneira que, quando essas raízes encontram uma dificuldade lá, uma rocha, elas não param de crescer, mas elas abraçam a rocha, e até na dificuldade que ela vê lá no solo, para o crescimento e o desenvolvimento da raiz, elas conseguem, de alguma maneira, crescer e se fortalecer, abraçando a rocha e tornando aquela árvore uma árvore forte, uma árvore tão poderosa que os povos iam até o Líbano para pegar. Diz aí que o Senhor está falando para o povo de Israel, usando essa figura, versículo 6, e lançará as suas raízes como um cedro do Líbano, como uma obra que Deus está usando uma metáfora para falar a respeito do seu povo. Crescer como o cedro do Líbano, irmão, amém ou não? Crescer em profundidade, crescer em maturidade, para se tornar forte no Senhor. Veja mais, versículo 5, estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor do meu povo, o esplendor do meu povo será como o esplendor da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Veja que ele continua usando figuras. Aqui a figura da oliveira, como uma árvore que cresce num vigor e frutifica em qualquer circunstância, irmão. Veja que o Senhor não está usando essa metáfora aqui por um acaso, querido. A oliveira, ela cresce e se desenvolve nos tempos bons e nos tempos ruins. E a oliveira, ela dá o seu fruto, ela frutifica nos tempos bons e nos tempos ruins. O Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, disse que a árvore boa produz frutos o quê? Bons. E a árvore má produz maus frutos, frutos maus, para a morte. Veja que o Senhor Jesus não está falando que o crente tem que frutificar. Ele está falando lá que a árvore que é boa, na sua natureza, na sua raiz, na sua essência, naturalmente vai frutificar.
O Senhor está falando aqui em Oséias que o seu povo, serei para com eles como a oliveira. Eles se tornarão com a exuberância, com o vigor da oliveira, que vai frutificar em todo o tempo, irmão. Dá fruto espiritual. Irmãos, nós fomos chamados por Deus para isso, para dar frutos espirituais, para construir aqui na terra a nossa vida para a glória de Deus, em todo o tempo. É como a oliveira que está sempre frutificando, como a fragrância que era conhecida do Líbano, a fragrância que as pessoas, é tão interessante isso, iam no Líbano por causa do cheiro, do aroma das árvores, que refrescava. É tão interessante isso, irmãos. É a vida do Senhor florescendo de volta no coração. E aí ele vai continuar usando tantas outras figuras. O versículo 7 diz: os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como uma videira. A sua fama será como a fama do vinho lá do Líbano. Eles vão crescer de uma maneira tão forte, vão florescer, mas isso não é por um acaso, é porque a vida do Senhor vai se estabelecer ali. Serão vivificados, como diz lá no capítulo 6. A vida do Senhor se estabelece de uma forma tão verdadeira e profunda que a gente floresce, a gente cresce para dentro em maturidade, mas floresce de maneira que a sombra passa a ser procurada pelos outros povos, floresce de maneira que os ímpios passam a ser abençoados, a terra passa a ser abençoada, porque vão se chegar a essa sombra para encontrar abrigo, consolo, segurança, refúgio e salvação. O Senhor está falando aqui da missão. Povo de Deus resgatado, restaurado, vivificado, para ser uma bênção na terra, onde Deus está colocando a gente, onde o Senhor está colocando. Ele termina dizendo assim: ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti, e sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. O Senhor termina falando dessa árvore aí chamada cipreste, que era uma árvore que sempre estava verde, sempre estava florescendo, sempre. Por isso que o cipreste na Bíblia tem o significado da vida, é a vida. Alguns vão dizer que era a árvore da vida lá do Jardim do Éden, vão fazer referência ao cipreste como a expressão da árvore da vida. E o Senhor está dizendo: eu serei para eles como esse cipreste verde, que vai estar sempre florescendo, sempre estabelecendo a vida por onde passar. Irmãos, esse é um chamado do Senhor para voltarmos à sua graça e ao Evangelho, para a gente viver a vida com Deus aqui. É simples assim, mas é profundo como as raízes do cedro do Líbano, que amadurecem a nossa fé para a gente crescer no Senhor. Concluindo essa série em Oséias, estava pensando qual o texto do Novo Testamento que mais expressa, não somente esse capítulo 14 que nós lemos, mas toda essa série, todos esses capítulos, pelo menos aí nós vimos aqui, nas pregações em Oséias, qual texto no Novo Testamento que talvez traga uma clareza para mim, do quanto esse negócio tem a ver comigo, tem a ver com a igreja de Jesus no século 21, aqui mesmo em Recife, a Igreja Presbiteriana das Graças, nós que estamos ouvindo a palavra do Senhor, tanto para a condenação como para a salvação, porque ela não volta vazia e cumpre o seu propósito, conforme Isaías capítulo 55. E aí eu lembrei da carta que o Senhor enviou à igreja de Laodiceia. Apocalipse, no capítulo 3. Eu queria concluir essa série com esse texto aqui. Por favor, abra lá.
Apocalipse, no capítulo 3. A igreja de Laodiceia. Uma carta que o Senhor Jesus mandou. E essa é a carta de Jesus para a sua igreja em todos os tempos, em todas as eras. A partir do verso 14, Apocalipse, no capítulo 3, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Leia comigo aí o 16. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A gente muitas vezes olha para esse texto e pensa que está falando sobre espiritualidade, não é? Mas ele está falando sobre vocação, sobre missão, sobre aquela sombra, que vai ser uma sombra para todos os povos, que nós lemos lá no capítulo 14 de Oséias. Está falando aqui, usando a comparação, porque Laodiceia ficava entre duas cidades. Hierápolis, com as suas águas quentes, era procurada para a cura, águas medicinais. Também Colossos, com as suas águas frias, que descia do monte, eram procuradas para o refrigério. Falando aqui para a igreja que nem cura, nem refrigera a sociedade que vive, eu estou a ponto de vomitar da minha boca, porque é morno e não tem assim função nessa terra. Pois dizes, 17, é assim que a igreja dizia: eu estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes, o Senhor aqui já afirmando, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e o quê? Nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres com aquilo que vem do Senhor. Vestiduras brancas para te vestires, purificadas pelo sangue do Cordeiro, a fim que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos o quê? Amo. Depois, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Não está falando aqui para quem não conhece a Deus, falando para a igreja, para o povo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e eu vou participar da vida. Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Senhor Jesus falando assim: eu estou à porta, estou batendo ao meu povo. Volta, ó Israel, para o Senhor. Se abrir, eu vou cear, eu vou me relacionar com Ele. Eu vou comer a sua mesa na mais profunda intimidade. Eu vou estar ali com Ele. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o quê? Diz às igrejas. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Amém. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Nós já recebemos tantas aplicações, mas a maior aplicação é o Espírito que pode fazer no nosso coração nesse momento. Então eu queria que você, como eu, orasse, clamando ao Senhor: Deus, leva o meu coração de volta para Ti. Eu não quero trazer vômito ao Senhor, ser morno. Volta, ó Israel, para o Senhor. Vamos orar.
Ó Senhor, santo é o teu nome. Ó Jesus, seja bendito o teu nome, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Senhor, e comunica a tua graça e o profundo amor do Senhor para nos fazer crescer e desenvolver no Senhor, Pai. Ó Deus, abençoa-nos, Pai. Nós somos o teu povo e clamamos pela tua graça. Nossa esperança é o Senhor, porque o Senhor já venceu e o Senhor habita conosco, e o Senhor é o Senhor da nossa vida, é o nosso Deus. Então, Pai, quebranta o nosso coração, traz arrependimento profundo, verdadeiro, para a gente se converter de verdade, Senhor, no coração e na alma, buscar o Senhor verdadeiramente e desfrutarmos da vida, dos afetos, das ternas misericórdias e amor que o Senhor derrama sobre nós pelo teu Espírito. Ó Deus, sopra, Senhor, a vida onde há morte, Pai. Sopra, Senhor, o óleo onde só há uma vida seca, onde a espiritualidade já acabou faz tempo. Derrama a tua graça, Senhor, onde há tanto mérito, tanta justiça própria. Oh Deus, faz-nos crescer como os cedros do Líbano. Leva-nos, Senhor, a essa maturidade verdadeira, genuína, profunda no Senhor, para a glória do teu nome, e usa-nos nessa terra. Ó Senhor Jesus, o Senhor é amado, é o amado da nossa alma. Vem cear conosco. Ó Senhor Jesus, vem andar conosco. Vem guiar o nosso coração, a nossa vida. Ó Senhor Jesus, reina, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.